Campo dos Goitacazes, Avenida Rui Barbosa, 1049. Sejam todos bem-vindos, podem sentar, o povo amado de Deus. Você que está conosco aqui, olha, que essa palavra te ajude rica e poderosamente, amém? Sou o pastor Marcelo Moraes, falo com vocês aqui de Campo dos Goitacazes, terra que emana leite e mel. Tudo de bom. E louvado seja Deus, que essa palavra te ajude. Qual o tema dessa mensagem? Vamos lá, Salmo 143, Salmos 143, versículo é o 10. Qual o tema dessa mensagem para nós? Peça orientação a Deus e aceite. Quem tem pedido orientação para Deus aqui? Quem tem pedido, não me responda. E quem tem aceitado? Porque eu peço para Deus me dar uma orientação, essa palavra orientação quer dizer uma instrução, um conselho, né, uma direção do que eu devo ou não fazer. Então eu pedi para Deus isso para mim, sim ou não? E Ele pega e vem e me instrui, Ele pega e me dá um ensinamento, e que muitas das vezes, né, vem de encontro e bate de frente com algo que eu desejava. Eu queria um sim de Deus e acabei recebendo um não. Então eu peço uma orientação para Deus, então eu tenho que estar disponível e disposto, né, a aceitar a orientação e a direção que Ele vai me dar. Porque senão eu vou sofrer muito. Se eu não aceitar a orientação, a direção que eu estou pedindo para Deus me dar, eu seria uma pessoa que não vou conseguir ter aquela alegria do Senhor na minha vida. Eu não vou conseguir de fato e de verdade viver feliz com Ele. E eu preciso viver feliz com Deus. Eu preciso acreditar que o não de Deus é uma bênção grande para a minha vida. Amém, Jesus? Nós, como filhos que somos, né, a gente só quer receber o sim do Pai. E quando o papai dá não, a gente fica chateado, bicudo. Quem é pai ou mãe aqui? Né? Não é assim? Quando sou cedo é como o pai dá um não lá para a filha, dá um não lá para o filho, né? É um bico, meu irmão. E nós para com o nosso pai? E nós para com Deus? É algo que a gente quer fazer, a gente pede para Ele e Ele diz, não, não é a hora, não é o momento, não agora. E a gente também faz cada bicão para Ele. Ele diz, poxa vida, papai, mas eu queria tanto. E ele diz, sim, tudo bem, você vai conseguir, você vai fazer, mas não é o momento, não é a hora, não é agora. O Davi aqui, o salmista, aqui no Salmo 143, esse Salmo de Davi, ele pede algo muito forte para Deus, é o que eu tenho que pedir também. O que é? Olha o versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Então o Davi, aqui o salmista aqui, né, esse homem de Deus, ele sabia fazer a vontade de Deus, pessoal? Não, ele estava pedindo para Deus o quê? Ensinar. Então ele não queria fazer algo para Deus dele, ele queria que Deus ensinasse a ele como é que ele fosse fazer algo que ia deixar Deus feliz com ele. Forte isso aqui. Isso acontece com a gente, né? Quando a gente ensina um filho nosso a fazer algo e aquele filho faz, nossa, deixa a gente numa alegria tremenda. Então a mesma coisa é o Senhor Deus, Ele está aqui dizendo para mim, o salmista está dizendo aqui para Deus, me ensina, eu não sei entrar, não sei sair, Ele me ensina. Qual é a vontade do Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Me ensina, porque eu não sei. Porque se eu for fazer algo de mim, eu vou fazer algo natural, carnal, e obra carnal não glorifica a Deus, pessoal. O que glorifica a Deus é uma obra espiritual, por isso a necessidade que temos de Deus nos ensinar. Essa palavra ensinar é instruir, doutrinar, nos orientar como é que Ele quer que façamos, algo que vai agradar a Ele, algo que é da vontade dEle para nós. Tomamos um cuidado muito grande. Eu, como pastor, né, eu tenho que tomar um cuidado grande, que não é porque eu sou pastor, que tudo que me vier à vontade de fazer, é Deus que quer que eu faça. Todas as vontades do Senhor tem dele o sim e o amém. Preste bem atenção, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. As bênçãos do céu, elas enriquecem, elas não acrescentam dores.
Então, no momento em que eu desejo algo, que eu quero fazer algo até mesmo para Deus ou até mesmo para mim mesmo, né? Que eu vou buscar orientação diante de Deus, e eu começo a perceber que pela palavra eu vejo que a coisa está meio amarrada, eu não prossigo, pessoal. Eu não prossigo. Eu vou entender que ainda não é o momento e nem é a hora. Isso aqui é muito forte. Eu e você precisamos ter essa percepção espiritual, em saber qual é o momento certo. O momento certo não é o meu, o momento certo é o de Deus. Amém, Jesus? Amém, pessoal? Então ele está dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Somente o Senhor pode me ensinar a fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Não me deixe fazer coisas da minha cabeça, achando que eu estou com a bênção de Deus, achando que aquilo ali, né, é o que o Senhor quer que eu faça. O que Deus quer que eu faça, eu vou passar por um ensinamento dele. Olha, o primeiro ele pede para ensinar, certo? Agora olha, continua o versículo, outro pedido: ensina-me o teu bom espírito por terra plana. Então, dois pedidos ele está pedindo ao Senhor, né? Para ensinar ele a fazer a vontade, e outra, para dar direção. Me guia o teu bom espírito. Quando Deus ele assume a direção da nossa vida, ele nos leva por terra plana. A gente não fica cansado subir no morro. E a gente, pessoal, parece que a gente está subindo o morro, como é? Levando o burro morto, morro acima. Eu não tenho que me cansar em nada. Quando a obra é de Deus, ela não cansa a gente. Presta bastante atenção nisso, sabe por quê? Porque a obra do Senhor não é penosa, é gratificante. Só cansa quando é nós que fazemos a obra de Deus com o nosso próprio espírito. Aí, nossa, a gente pega atalhos, aí a gente viaja na maionese, aí a gente acha que tudo que estamos fazendo está agradando a Deus, quando que na verdade não está, porque aquilo ali não tem o Espírito dele. Não é o Espírito dele que está guiando, que está dando aquela orientação e aquela direção para nós. Então, duas coisas aqui o salmista Davi está pedindo: primeiro, para ensinar a fazer a vontade, e segundo, guiar ele, guia-me o teu bom espírito. Então, o Espírito de Deus não é mau. Deus não quer que a gente quebre a cara, pessoal. Deus não quer que a gente se lasque na vida. Quando é o Espírito de Deus que está te dirigindo, o Espírito de Deus é bom. E se ele é bom, ele vai te guiar por terra plana, ele vai levar você, ele vai conduzir você para a bênção dele, mais nada. Se eu deixar, desde o momento que eu deixei o Espírito de Deus me conduzir, que antes eu me conduzia, antes eu confiava na minha própria habilidade, na minha própria capacidade, eu confiava, né, nas minhas próprias direções, nas minhas próprias orientações, e todas as vezes, irmãos, que eu fiz o que eu tinha vontade de fazer, eu quebrei a cara. Eu estou aqui confessando isso publicamente, vai ficar gravado aqui. Todas as vezes que eu fiz a minha própria vontade, eu quebrei a cara, e infelizmente, eu casado não quebrei a cara sozinho. Pessoas que estavam debaixo da minha autoridade, pessoas que estavam debaixo do meu teto, ali dentro da minha casa, acabaram quebrando a cara comigo também. Mas também, no momento em que eu recebi Jesus, e que eu comecei a pedir ao Senhor, me ensina a ser teu. Eu estou vindo desse mundão, não sei, não conheço o Senhor, mas me ensina a ser teu. Me ensina a fazer a tua vontade. O que é que eu fazendo nessa terra vai deixar o Senhor feliz da vida comigo? Me ensina, me mostra, me guia o Senhor, o teu bom espírito, me guia o teu bom espírito, me guia. Graças a Deus, todas as minhas decisões passou também a dar alegria para minha casa, porque eram decisões embasadas na direção de quem? De Deus, não embasadas na minha posição de pregador. Mas por quê? Porque eu sempre pedi a direção de Deus. Jesus, é hora de fazer? Tenho do Senhor o sim? Tenho do Senhor o amém? Está tudo bem? Está tranquilo? Posso ir? Posso fazer? Tenho a bênção? Está tranquilo? Pode ir, está tranquilo. Aí você pega e vai.
Às vezes nós pedimos uma orientação a Deus, mas não aceitamos ela. Eu tenho que aceitar. Quer ver só um homem que pediu uma direção para Jesus, mas não aceitou? Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, nós vemos aqui um jovem, um homem, que pediu uma direção, Jesus dá, mas ele não aceita. Lucas 18, versículo 18, diz assim: perguntou-lhe certo homem de posição, não revela o nome dele, mas revela o que ele era, o status dele. Era uma pessoa rica, era uma pessoa que tinha uma boa posição na sociedade. E esse homem chega para Jesus e pergunta para ele: bom mestre, olha como é que ele chega com aquela, luvinha de pelica, patinha de gatinho. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele está fazendo uma pergunta, sim ou não? O que eu tenho que fazer? Me orienta, me dirige aqui, o que eu tenho que fazer? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Não há bom, ninguém há bom, senão um, que é Deus. Só Deus é bom. Nem Jesus, ele estava nesse mundo como homem, ele aceitou ser chamado de bom por aquele homem. Somente Deus. Jesus sempre deu a glória para o Pai. Tudo aquilo que exaltava ele devolvia para Deus, pessoal. Isso é um exemplo grande que nós temos que seguir. 20. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Disse ele: todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. É isso que eu tenho que fazer? Poxa, então, beleza, molinho. Desde a minha juventude eu faço isso. Eu respeito aqui, eu cumpro os 10 mandamentos, que foi o que Jesus citou para ele. Quando Jesus ouviu isso, ouviu ele dizer isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem o quê? E segue-me. Convite direto. Jesus faz a esse jovem, a esse homem, um convite direto. É claro que Jesus não queria que ele vendesse nada dele para segui-lo, não precisa. Mas Jesus quis mostrar para ele que, na verdade, ele pediu uma orientação que ele não estava pronto para cumprir. Ele pede algo que ele não estava ainda preparado para aceitar, ele não ia aceitar. E ele prova que Jesus está certo, continuando. Versículo seguinte: ouvindo ele isto, versículo 23, encheu-se de quê? De tristeza, porque era muito rico. Ele aceitou a orientação, ele aceitou a direção, mas ele não perguntou, ele não pediu: mestre, o que eu tenho que fazer? Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Mestre, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Quando Deus dá a ele uma direção específica, direta, e detalhe, ele não ia perder nada, ele ia trocar a terra pelo céu, ele ia trocar os tesouros da terra pelos tesouros do céu. O que ele faz? Detalhe, além de trocar os tesouros da terra pelo do céu, ainda recebeu um convite: segue-me, vem ser meu, vem ser de verdade rico. Quem segue Jesus aqui? Você é seguidor de Jesus? Você é verdadeiramente rico. Você é rico, você tem tesouros com você. E o que ele fez? Quando ouviu isso, ficou tristinho. Então ele faz um pedido, para Deus dar uma orientação para ele acerca do que ele tinha que fazer, mas ele estava disposto a não
não aceitar a direção que ele me der, eu não vou aceitar. Ah, isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender meus bens? Ainda te seguir? Trocar o que eu tenho na terra pelo que está no céu? Eu trocar o que eu estou vendo por algo que eu não estou vendo? Não, ficou tristinho. E o que aconteceu com ele? Vendo Jesus que ele ficava muito triste, que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Com certeza é mais fácil passar, um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-se? Ele, porém, respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Isso aqui é muito forte. Então ele pede uma orientação. Pediu ou não pediu, pessoal? Pediu ou não pediu? Qual era a vontade dele? Até então, qual era o desejo dele? Entrar no reino dos céus. E ele pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer, certo? Mas só não estava disposto a obedecer e a cumprir. Não estava disposto a aceitar que aquilo ali era a direção para ele entrar no reino dos céus. Coisa muito forte isso aqui. Por outro lado, temos um grande rei, um grande homem, que aceitou a orientação de Deus, que foi o próprio Davi, em 1 Crônicas capítulo 14, versículo 8. 1 de Crônicas capítulo 14, depois de Reis, 2 Reis, 1 de Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Ouvindo os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos em busca dele. Quando soube disso, Davi logo saiu contra eles. Ora, os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim, de modo que Davi fez o quê? Consultou a Deus. Davi fez uma pergunta para o Senhor. Cadê? Consultou. Cadê? Fugiu aqui um pouquinho. E logo eu contei. De modo que Davi consultou a Deus: subirei contra os filisteus? E os entregará nas minhas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, e eu os entregarei nas tuas mãos. Então subiram Davi e seus homens a Baal-Perazim, e ali os derrotou. E disse Davi: por minhas mãos, Deus destruiu as tropas dos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. 12. Os filisteus haviam deixado ali os seus deuses, e Davi ordenou que fossem queimados. 13. Uma vez mais, os filisteus atacaram o vale. De novo eles investiram no vale de Refaim. Versículo 14. Voltou Davi a consultar a Deus, que lhe disse: não subirás atrás deles. Antes, vai que eu entreguei nas tuas mãos. Agora, não suba atrás deles, não vá. Davi fez uma pergunta e Deus agora está dando orientação para ele de como é que ele vai fazer para vencê-lo novamente. O Davi não atacou novamente os filisteus, dentro de uma experiência da primeira vitória. Satanás já está nos esperando. É necessário nós consultarmos, sempre a Deus o que vamos ou não fazer, para que nós possamos surpreender Satanás, surpreender o inimigo, porque o inimigo já está aguardando, já esperando uma atitude que você vai tomar, porque aquela atitude você venceu ele, e ele já está preparado para ela. Então Deus, ele pega e orienta o Davi: Davi, não faça desse jeito, não vá atrás deles, porque eles já estão esperando. Não subirás atrás deles, mas os rodearás e os atacarás em frente das amoreiras.
Então Deus agora está dando ao Davi uma orientação. Como é que ele vai fazer agora? Ouvindo tu um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás ao combate, porque Deus terá saído à tua frente para ferir o exército dos filisteus. Olha o 16. Fez Davi como Deus lhe ordenara. Davi aceitou orientar? O Davi não entrou nessa, não, eu já sei o que eu tenho que fazer, Deus. Eu não, pai, eu já sei, o inimigo está atacando de novo, está atacando meu vale novamente, está atacando Refaim novamente, eu já sei o que eu tenho que fazer. Não, Davi não fez isso. Davi voltou a consultar ao Senhor. Na primeira, vai, entreguei nas tuas mãos. Na segunda, não sobe atrás deles. Deus agora começa a dar uma estratégia diferente para o Davi. Deus é estrategista, meu irmão. E às vezes Deus quer nos dar estratégias diferentes, às vezes nós não aceitamos essas estratégias. Isso aqui é muito forte para nós. Não é porque vencemos certas batalhas de uma forma que vamos repetir sempre, né, a mesma maneira de lutar. O inimigo já está preparado já está sabendo exatamente como você vai agir, que tipo de oração você vai fazer, que atitude você vai tomar. Por isso temos que buscar sempre uma orientação da parte de Deus, para Deus pegar e nos orientar como é que nós vamos fazer para sairmos vitoriosos como das outras vezes. Amém, Jesus? Jesus, o nosso Deus, Ele quer que eu e você sejamos sempre vencedores, em tudo e em todas as coisas. Porém, para vencer é necessário pedir não só a orientação, como também aceitar ela. O Davi aceitou de boa a orientação de Deus. O Davi fez exatamente conforme o Senhor, né, lhe ordenara. E feriram, né, versículo 16, fez Davi como lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gézer. E assim se espalhou a fama de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor sobre todas aquelas nações. Ou seja, Davi venceu mas porque aceitou a orientação que Deus deu. Quando eu e você aceitamos a direção, a orientação que Deus deu, e não, irmãos, e não aquele entusiasmo de pessoas. Cuidado com o entusiasmo de pessoas. Vamos lá, cara, vamos lá, vamos fazer, vamos combinar, que não sei o quê. Cuidado com o entusiasmo de pessoas. Certa vez eu ia comprar um carrinho, né, numa determinada agência, e uma pessoa estava comigo, e ele estava mais animado do que eu. Pastor Marcelo, olha esse aqui, olha só, pastor, é a tua cara e tal, o senhor é grandão, vai ficar bem nesse carro e tal, não sei tanto, papapá. Ele estava mais entusiasmado do que eu. Eu peguei, você quer saber uma coisa? Espera aí só um minutinho. Eu peguei e consultei a dona Bárbara. Falei assim, ó, Bárbara, minha esposa, né? Dona Bárbara é minha amada esposa. Ô Bárbara, dá uma paradinha um instantinho aí, faz uma oração a Deus e pede a Deus para te dar uma palavra rapidinho. A situação é essa, o carro é assim. Vê o que Deus está dizendo aí. Tá bom. Ela pegou, deu 10 minutinhos, e tá o cara me incitando, e vai, me empurrando, vai, e eu na minha, calma aí, amigo, já ia falar, cara, não, calma aí, amigo, a resposta já está vindo, calma aí, amigo, daqui a pouco o telefone toca, era a dona Bárbara. Olha, Deus me deu uma palavra, apartai-vos do mal e faça bem. Na hora, falei, amigo, deixa para isso, não é para mim não. Fui embora. Um tempo depois, estava eu entrando num Fox 0 km. Eu tenho que ficar na direção de Deus, pessoal. Nós temos que pedir sempre orientação a Deus. Cuidado com esse entusiasmo. Vai, vamos lá, qual é, meu irmão? Vai. Você vai e se lasca todo. Você vai e fica com problema. E às vezes vai sem ter se preparado, aí gasta no cartão de crédito, aí depois vai botar Deus para pagar a conta, aí vai dar ruim, aí que vai multiplicar mais ainda as dores.
Porque aquele que incitou, vai, vamos, às vezes ele se preparou, mas está incitando alguém que não está preparado. Ele vai ficar com problemas. Cuidado com essa incitação. Você busque a orientação de Deus, porque na hora que dá ruim, meu irmão, dá ruim é só para você. Na hora que dá ruim, eu vou precisar de Deus. Aí Deus vai ficar lá dos céus e assim, por que você não falou comigo? Agora deu ruim. Agora você fala comigo, agora não tem mais o que fazer, agora você vai pagar. Agora você vai assumir as consequências, né, da sua falta de orientação. Existem dois tipos de orientação. Existe a orientação pessoal minha, que a minha mente, isso aqui é perigoso demais, que a minha mente me dirige, me orienta, me diz o que eu devo ou não fazer. Tá? E a orientação que vem de Deus, que vem, está aqui, essa aqui é a orientação que vem de Deus, que às vezes a gente não usa, a gente não consulta, a gente tem que consultar a Deus, tem que consultar a Deus sempre. Então, se você é uma pessoa que tem facilidade de ser inflamado por pessoas, tenha sempre alguém com você, alguém que possa te orientar dentro da palavra, alguém da sua casa, alguém da sua família, que vai poder te ajudar. Eu tive a dona Bárbara, graças a Deus. No momento que ela me trouxe a palavra, eu larguei tudo aquilo, porque eu entendi que naquele momento não era para eu ter aquele carro. Eu fui ter um carro meses depois. Não fiquei sem carro, mas só que melhor. Amém, Jesus? Amém, pessoal? Se eu tivesse me enrolado todinho em 36 prestações, 40 prestações, num carro de segunda mão, não teria sentado no novo. Aí tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com esses incentivos aí. Vai, depois dá ruim. Vamos fechar Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17, e aqui eu fecho. 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. O que ele diz? 2 pontos. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Vai na de Deus, vai na direção de Deus, na orientação de Deus, que você nunca vai cair furada. 18. Então ele diz, eu sou teu Deus, eu te ensino o que é útil, eu te ensino o caminho que você deve andar, eu tenho te dado orientação, direção, mas acontece que nem todos aceitam. Olha o versículo 18. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, por que não deram ouvido à minha orientação? Por que não aceitaram o que eu orientei? Então seria a tua paz como o rio, e a tua retidão como as ondas do mar. Isso significa dizer que eles não estavam em paz. Mas se tivesse, buscado a orientação, se tivesse aceitado a orientação, eles estariam em paz, e a paz deles seria semelhante ao rio. 19. A tua descendência, agora partiu para nossa. A tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas, como os teus grãos. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Está fracassando por quê? Está sendo derrotado por quê? Porque não tem aceitado a orientação. Pede, mas não aceita. Pede, mas não concorda. Não, isso é coisa de um homem. Não, isso aí, fulano tem alguma coisa contra mim. Não! Aceita a palavra.
Aceita o conselho, aceita a orientação, aceita a direção. Deixa Deus no controle. Deixa Deus cuidando. Com a palavra dele, meu irmão, a gente vence. Com a palavra dele a gente é feliz. Com a orientação dele, cara, dá tudo certo, irmãos. A gente se perturba porque a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa vontade, da nossa maneira. E da nossa maneira dá ruim, irmão. Da nossa maneira dá demônio. Da nossa maneira tira paz. Só tem perturbação do nosso jeito. Não seja dirigido pelo teu coração, que a Bíblia diz que é enganoso, desesperadamente corrupto. Seja dirigido pela palavra. Aqueles que são de Deus são dirigidos pela palavra de Deus. É o que está escrito, irmãos. Os que são de Deus não são dirigidos pelo seu emocional, não são dirigidos pela sua mente, não são dirigidos pelos seus olhos, são dirigidos pela palavra. Agora eu sou de Deus, graças a Deus eu tenho um conselheiro. Quem tem um conselheiro igual eu aqui? O seu conselheiro é o mesmo que o meu? Então você vai ver a mesma paz que eu tenho. Se vier alguém perturbar, não, senão eu tenho um conselheiro que vai me aconselhar a vencer essa perturbação aí. Acabou. Porque os filisteus voltaram a perturbar o Davi, sim ou não? Davi não havia vencido ele, sim ou não? E o que eles fizeram? Voltaram novamente. O que o Davi faz? Deixa eu consultar o pai novamente aqui, se eu pedir orientação de novo, que eu não vou agir da mesma maneira. Eles já estão preparados, pô. Já sabe que tipo de arma eu vou usar, já sabe de que jeito e se eu fizer da mesmo jeito, agora quem vai ser derrotado sou eu. Mas só que os inimigos filisteus se surpreenderam, porque o Davi tornou a consultar o Senhor e o Senhor deu outra direção para ele. O Davi aceitou. Davi fez exatamente como Deus ordenou. Resultado, vitória. E aqui ele está dizendo, eu sou, aqui ó, cadê? 48, eu sou, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que faz o quê? Que te ensina o que é útil. Nenhum ensinamento de Deus é inútil para a humanidade, nenhum. Todos os ensinamentos de Deus são úteis. Úteis. Eu só tenho que aceitar. Concordar que aquilo ali vai ser útil para a minha vida e vai me fazer vencer as dificuldades e as batalhas da minha vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Que te ensina o que é útil e te guia. Você não vai sozinho. Ele vai guiando você pelo caminho que deves andar. Ou seja, nós não vamos cair em ciladas armadas por Satanás, se nós deixarmos o nosso Deus nos guiar. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Meu irmão, peça orientação de Deus. Peça orientação de Deus, orientação a Deus. E detalhe, aceite. Aceite a orientação. É só vitória. Quando nós aceitamos, meu irmão, é só bênção. O Davi está pedindo lá no Salmo 119. Ensina-me. 143, perdão. Lá no Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Davi queria ficar bem com o pai. Caraca, Davi queria ficar bem com Deus. Davi queria ser visto pelos anjos, né? E pelo próprio pai como aquele que fazia a vontade do pai, deixava o pai feliz com ele. Meu irmão, deixa o papai feliz com você. Amém, Jesus? Pediu orientação? Aceita. Em nome de Jesus. Pede agora uma orientação. Deus já te deu essa palavra. E depois, ora embasado, ora fundamentado nessa orientação que Deus está te dando. E você vai ver o que é vitória. Deus te abençoe e até qualquer momento. Um abraço.